As pessoas não param de confundir com notícias o que leem nos jornais. Essa frase critica um aspecto dos jornais que é. Então vamos fazer o seguinte, vamos bater essa questão analisando as alternativas primeiro, tá legal? E depois a gente vai aprofundar, ok? Show de bola. Então olha só. As pessoas, então aqui é um autor, tá? Ó, então o autor, não conhece esse autor aqui, terror, tá? Não sei quem é esse cara. Esse autor fez a seguinte afirmação: as pessoas não param de confundir com notícias o que leem nos jornais. Tá legal? Então, para esse autor está criticando um aspecto dos jornais. Tá legal? Na visão dele, há um aspecto no jornal e ele está criticando esse aspecto. Pronto, na visão dele. A gente tem que entender a interpretação dessa forma. Não é aquilo que a gente acha, mas aquilo que o autor supostamente acha pela forma como nós colocamos aqui. Então, alguém está criticando os jornais. Olha só. As pessoas não param de confundir com notícias o que leem nos jornais. Então, neste caso, o autor está falando que tudo que está nos jornais é notícia? É notícia boa? É notícia? Não, terror. Ele está falando que os jornais, de maneira geral, eles colocam notícias que não são... Aliás, colocam lá algumas ideias que não são notícias. Pronto, beleza? Algumas ideias que não são notícias. Então ele está criticando, correto? Então, é para quê? Pô, então não confie nos jornais, não. Não confie nos jornais, não, porque eles não trazem notícias. Isso na visão desse autor aí, ok? Na visão desse autor. Não significa que seja a nossa visão, beleza? Ok, vamos lá então. Essa frase é uma frase crítica, beleza? Ó, essa frase critica um aspecto dos jornais. E aí, eu quero trazer aqui a baila, né, para a gente entender melhor, tá? Isso daqui, moçada, essa frase aqui não é contemporânea. Não é uma frase de agora, né, em que a gente vê muita essa polaridade, né, política no nosso país, beleza? Então não é isso aqui agora, tá? Essa frase, na realidade, é desta pessoa aqui, ó, tá? A.J. Liebling. Ele é nascido, olha, em 1904, ele morreu em 1963. Então não é uma frase atual, beleza? Não é uma frase de agora, não é uma frase atual não, tá? Mas não é uma frase de agora, tá? Para não cair no aspecto, em outro campo, né? Em campo ideológico, por exemplo. Você tem que focar aqui na questão, tá legal? Então essa pessoa, tá? Afirmou isso. As pessoas não param de confundir com notícia o que leem nos jornais. O que eu entendo, então, que essa pessoa tem de crítica? Cara, ela não acredita em nada que está nos jornais. Ela não acredita nos jornais. Beleza? Por quê? Segundo ele, se ele não acredita nos jornais, ele está fazendo uma crítica a um aspecto dos jornais que é... Qual é esse aspecto dos jornais? O apelo às fake news, o desinteresse por temas nacionais importantes. Aí eu vou... A alternativa A, fiquei meio na dúvida, porque a gente sabe que as fake news, né, são notícias falsas. Então, aquilo que é notícia e aquilo que é falso. Então, a gente hoje em dia entende a fake news como aquela ideia de a pessoa plantar uma mentira. Plantar uma mentira. Às vezes a notícia sai errada mesmo, né? Mas então a gente poderia ficar nessa dúvida aí. Por isso que a alternativa A a gente segura um pouquinho. Mas olha só, veja bem aqui. O desinteresse por temas nacionais importantes, isso faz de uma notícia ruim, boa ou falta de notícia. Então veja que temas nacionais importantes é um elemento colocado na alternativa que faz a gente excluir. Porque não dá para a gente interpretar isso a partir dessa frase. Concorda comigo? Não tem nenhum elemento aqui que faz a gente interpretar isso. Temas nacionais importantes. Nada a ver. Há uma especificação aí que não corrobora o que nós temos no texto original. Concorda? Beleza. Não tem nenhum dado aqui, olha, nessa frase que me faz pensar assim. Então, a alternativa B eu realmente elimino, não tem jeito. Letra C, a ausência de critério na seleção de notícias. Cara, pô, isso daqui de repente eu posso entender mesmo que o cara está criticando os jornais porque realmente não tem muito critério na seleção de notícias. Poxa, poderia ficar na dúvida aqui também, cara. A falta de credibilidade das fontes. Olha só como a falta de credibilidade das fontes, as fontes. Então ele já está criticando especificamente aquelas fontes ou o jornal em si. Então mas também não seria convincente falar que ele está criticando a falta de credibilidade das fontes.
mas dos próprios jornais, efetivamente, né? Não é exclusivamente das fontes, olha só. Essa notícia que não é notícia, né? Essa crítica que ele está fazendo aqui sobre uma notícia nos jornais que não é notícia, isso poderia partir de outros elementos, não só da fonte. Concorda comigo? Realmente, aqui também especificaria muito e isso naturalmente traria prejuízo na informação. O despreparo dos jornalistas em geral. Cara, ele pode, de repente, criticar isso porque há um despreparo dos jornalistas. Eu não poderia falar com você assim, não, está errado, não, de maneira alguma. Bom, então é o seguinte, cara, a gente aqui, ó, pela especificação colocada aqui, a gente já mataria alternativas B e D logo, de cara. A gente já faria isso. Ok. Só que é o seguinte, cara, isso aqui é banca FGV. A gente tem que achar elementos, né, nas alternativas aqui que mostrem a evidências aqui para a gente marcar a alternativa correta. Eu tenho que ir eliminando, ok? Beleza, então vamos lá. Volto aqui à questão, tá? Volto aqui à leitura aqui, ó. Então, esse camarada aqui, ele falou lá, sei lá quando, né? Vamos lá, nos anos 50, ele falou o seguinte, olha, as pessoas não param de confundir com notícias aquilo que leem nos jornais. Significa, então, olha, os jornais não são fontes seguras, né? Então ele está ali, ó, não acredite em jornal, é como se fosse assim, ó, não acredite no jornal, não acredite no jornal. Então, olha só, essa frase critica um aspecto visto pelo autor esse aspecto, é um aspecto que é o apelo às fake news. Bom, Terror, os caras lá em 1950, hoje em dia a gente fala fake news, né? Mas os caras lá em 1950, mas entenda, fake news é o quê? Notícia falsa, notícia que não é a realidade. Ele está criticando para você não acreditar nisso. Ou você tem notícia, a realidade, ou você tem a fake news, né? Opa, então pode ser, Terror. Ok. A letra C, a ausência de critério na seleção de notícias. Então, a gente tem aqui, eu tinha falado também sobre isso, né? A ausência de critério na seleção de notícias. Cara, o que a gente pode perceber aqui? Não tem critério na seleção de notícias. Terror, isso poderia ser uma resposta? Cara, até poderia sim. Eu não tenho ali uma forma de falar assim com você, olha, não cabe de jeito nenhum, né? Realmente, ausência de critério na seleção de notícias. Às vezes a pessoa vai selecionar a notícia ali e realmente a pessoa acaba escolhendo errado. Mas tem um detalhe aqui muito importante. Por quê? Essa frase critica um aspecto dos jornais, beleza? E nesse caso, esse aspecto dos jornais é a ausência de critério na seleção de notícias. Então significa que às vezes, por ter ausência de critério, às vezes tem notícias boas. Só que ele falou o quê? As pessoas não param de confundir notícias o que leem nos jornais. Então, para ele, a gente não tem que acreditar nos jornais. Se fosse simplesmente uma ausência de critério na seleção, então às vezes nós teríamos notícias verdadeiras e às vezes não. Por isso a gente consegue entender aqui que a gente pode eliminar essa ausência de critério. Então, olha só, de alguma forma há um critério que é o quê? Traduzir, botar a notícia que não é verdadeira. Colocar a notícia que não é verdadeira. Concorda comigo? Então tem certo critério ali. Ele está falando sobre um aspecto dos jornais. E ele fala que não é para acreditar nas notícias do jornal, porque elas não são verdadeiras. Então, de certa forma, há certo critério. Não concorda comigo? Na seleção das notícias. Só colocar coisa que é falsa. Ah, rapaz, é mesmo. Então a palavra ausência aqui a gente pode tirar. O despreparo dos jornalistas em geral. O despreparo dos jornalistas em geral. Cara, eu não falaria para você também que estaria errada aqui, tá? Não falaria para você que estaria errada aqui, não. E aí é o seguinte, o que acontece aqui? A alternativa correta, que a banca elegeu como correta, é a alternativa A. Então a gente tem que ampliar aqui, né, essa ideia para a gente poder interpretar melhor. Quando ele fala, as pessoas não param de confundir com notícias o que leem nos jornais, então essa frase critica um aspecto dos jornais na visão dele, que é a notícia falsa. Porque eu não devo acreditar na notícia. Se eu não devo acreditar na notícia, então a notícia é falsa. Por isso, há um apelo, segundo o autor, há um apelo, há uma característica dos jornais, que é um apelo às fake news, às notícias falsas. Beleza? Então não é para acreditar nas notícias não, porque elas são falsas. Beleza? Não necessariamente um despreparo dos jornalistas. Por quê? Se ele está criticando,
É porque há a intenção do jornalista de colocar uma notícia falsa, de colocar algo que não é verdadeiro. Porque, do contrário, já que é um despreparo dos jornalistas, às vezes vai ter notícia falsa, às vezes vai ter notícia verdadeira. Concorda comigo? Mas ele critica essa elaboração das notícias. É essa a ideia que ele coloca pra gente aqui. Tudo bem? Então veja, aqui não se quer, né, que você observe o que nós temos hoje como fake news, é aquela pessoa que planta aquela informação, tá? Planta aquela informação intencionalmente, tá? E é aquela informação falsa para conduzir as pessoas a pensarem da forma como ideologicamente o jornalista pensa. Porque é lógico que dessa forma você conduziria a prova até para um campo ideológico, o que seria muito perigoso. Concorda comigo? Porque tem gente que acredita nisso, tem gente que não acredita. Tem gente que defende os jornalistas, tem gente que não defende. Tem gente que critica o jornalista. Concorda comigo? Então, cuidado, abra bem a sua mente. Essa questão não tem vínculo ideológico, tá legal? Ela simplesmente mostra o seguinte, olha, não acreditar nos jornalistas. Por quê? Porque as notícias não são verdadeiras. Se elas não são verdadeiras, então há um apelo à notícia falsa. Basicamente é isso. Não há notícia verdadeira, então há apelo à notícia falsa. Basicamente é isso, tá legal? Por isso, alternativa A. Então, na concepção do autor dessa frase, os jornalistas são preparados sim, porque eles conduzem a uma notícia falsa. Eles até, nesse caso aqui, não tem relação com a credibilidade das fontes, porque eles preparam a notícia que não é verdadeira. Então há um critério sim, porque eles preparam a notícia que não é verdadeira, e aqui temas nacionais importantes não tem relação, simplesmente colocou uma especificação que realmente não é a correta. Beleza? Por isso a alternativa A é a correta.